que foi em vidas passadas, né? A gente está sempre querendo saber o que a gente foi. Porque a gente tem uma necessidade de entender o comportamento da gente na Terra, comportamento da gente no dia a dia, de nossa personalidade, né? O que acontece com a nossa intuição, por que a gente fica sempre em devaneio. A gente está sempre perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz, ou o que foi que eu fui em vidas passadas. É natural, né? A gente tem uma curiosidade muito grande de saber. A gente podia muito bem, realmente, começar a desvendar esses mistérios de vidas passadas para a gente começar a entender essa vida atual, né? Mas uma das coisas que a gente traz é o nível de consciência. Eu até fiz umas anotações aqui para saber como é que você pode entender tua vida atual, sabendo que você traz os traços de vidas passadas, né? Então, uma das coisas que você faz, que você traz para essa consciência agora atual, essa que você está vivendo, é o nível da espiritualidade, é o nível da sua espiritualidade, né? E a natureza da sua personalidade. Muitas vezes você já está um pouquinho mais evoluído ou evoluída, não tem mais apego a nada, não tem mais apego à religião, não tem mais apego às crenças, você é um espírito livre. Isso faz parte da tua evolução, né? A gente sabe que a encarnação, a encarnação terrestre, ela leva à perfeição. E isso é um total entendimento da tua alma, sabe? A tua alma evoluindo, né? Nós sabemos que nós somos energias espirituais universais. Isso é que nós somos. Então, se a gente for relembrar uma vida passada, a gente vai relembrar milhares de vidas passadas que nós já tivemos, né? Nosso espírito está viajando, nosso espírito está buscando conhecimento para evoluir, né? Então, ele vai para diversos mundos, para diversas esferas. Ele pode estar aqui na Terra passando por um período, né? E depois sair dessa esfera e já ir para outra esfera. E a gente tem que entender essa nossa viagem, né? Então, a lembrança de vidas anteriores, um dos fatores que realmente a gente traz são os sentimentos, né? Que é a nossa pedra angular. Crer na capacidade de liberar recordações e acreditar nelas. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer isso constantemente, para a gente entender, para a gente começar através dos insights, recordar as nossas vidas passadas. A gente bloqueia, né, que quando vem imagens a gente bloqueia, a gente não acredita. Muitas vezes a primeira coisa que você tem que ter é um diário. Tenha um diário, tenha um caderno, para que você possa fazer as anotações diárias de tudo que vem, para você entender ou pelo menos descobrir as suas vidas anteriores. Então o diário é fundamental. Às vezes você acorda com lembranças, né? E você, nossa, aconteceu, me lembrei de algo, e aquilo se torna passageiro, mas vem nossa memória, ela se solta repentinamente em insights, e a gente tem que, por isso que é necessário ter um diário, né? Reconhecer esses reflexos em déjà vu como sensações, né? As sensações, elas vêm para nós, né? Uma sensação de que aconteceu algo, de que te traz muitas lembranças de dor, de sofrimento ou de alegria, né? Você pode, às vezes, lendo um livro, só lendo um livro antigo, assistindo um filme, filme de época, te remete para aquele tempo. E você passa a sentir como se fizesse parte daquela época, né? A linguagem da mente, muitas vezes você também se veste de uma maneira que, eu, por exemplo, eu gosto,
Claro, me visto de uma forma atual, mas eu adoro roupa comprida, entendeu? Eu sinto que se eu não tiver com um vestido abaixo do joelho, eu tô como se eu estivesse nua. Então eu tenho sempre que estar com o joelho coberto e de preferência até embaixo. Então eu gosto muito de vestidos compridos, bata, tipo bata, né? Isso remete a uma origem de onde? No tempo que eu vivi como uma filha de um tuareg, onde o meu pai, para evitar que eu fosse roubada ou fosse estuprada, ele me vestia como homem. Então eu vestia uma bata, né? Os tuaregs, eles vestem aquela bata comprida, não só os tuaregs, como os árabes, eles vestem aquela bata comprida que vai até abaixo do joelho, né? Até os pés. Então o meu pai me vestia com essa bata. E essa lembrança era tão boa, porque eu fui filha única, né? E fui muito amada nessa encarnação. Então essa lembrança dessa vida do meu pai Mohamed, eu tenho na minha lembrança até os dias de hoje, né? Então a gente traz essas lembranças pelo comportamento, pela maneira de se vestir, pela maneira de agir dentro de casa, né? As imagens que vêm através do simbolismo, né? O nosso consciente, ele mostra muitas imagens e símbolos, que é a nossa linguagem consciente, né? E o nosso subconsciente, ele traduz palavras e sentimentos, imagens, que criam vida, né? Vívida, né? Então o nosso consciente mostra imagens e o nosso subconsciente mostra sentimentos, traduz os sentimentos. Então nós trazemos muito a lembrança de vários sentimentos que criam inclusive imagem e que a gente vive nessa vida atual, se transportando sempre para o passado através dos nossos sentimentos, achando que, nossa, está faltando alguma coisa, né? E quando na realidade são lembranças que realmente estão armazenadas no teu subconsciente. Mas como a gente não sabe como soltar essas imagens, você tranca e acaba vivendo a vida inteira, né? Às vezes com um sentimento de tristeza, sentindo que algo está faltando em você, que você está num vazio, quando na realidade você só tem que viver essa vida e entender o que aconteceu no passado, né? E que tudo o que aconteceu lá faz parte do passado, você não precisa trazer para o presente, né? A imaginação é um poderoso, muito poderoso. Ele libera todas as lembranças da sua vida passada, né? E nós não fazemos uso. A gente está sempre achando que estou viajando na maionese, esse negócio todo, não acredito, não vou acreditar nisso. Tem que acreditar na imaginação. Acredite na sua imaginação. Ela faz parte de você, né? E ela traz todos os teus registros quando você quiser. Sabe? Só deixar a tua imaginação fluir, né? Para você voltar, ver, sentir, trazer, registrar, né? E pelo menos sentir que aconteceu algo que foi bom ou ruim e que você não pode repetir nessa vida atual. Devaneio. Devaneio é uma outra forma de você entender e trazer à tona. Porque é como se fosse um sonho. Você está dormindo, você está acordada, entende? E vem, quando você está nesse estado alfa, você traz muitas lembranças de vidas passadas, né? Você nem percebe, mas você às vezes visualiza um castelo, visualiza uma estrada, visualiza uma carruagem, não sabe onde é, mas se você deixar fluir um pouco mais, você consegue visualizar placas, ruas, pessoas, nome de cidade e etc. Então, deixar o devaneio, esse estado de meio dormir e acordado, fluir, né? Para você conseguir
trazer mais lembranças das suas vidas passadas. Uma das características muito grandes que a gente traz para essa vida atual, de vidas passadas, né, é a maneira como você organiza a sua casa, a maneira como você mobília a sua casa, né? A gente sempre traz a característica de um passado em que nós vivemos, onde a gente gostava de determinado tipo de mobília. Então a gente traz muito isso para a vida atual. Algumas pessoas gostam de móveis clássicos, cortinas floridas, né, mobílias antigas, quadros antigos. Isso tudo remete, isso tudo está na tua característica de vidas passadas, que você traz para a vida atual. Roupa, eu já falei, né? Roupa é muito, muito peculiar. Você gosta de uma determinada maneira de se vestir. Às vezes gosta de roupas simples, roupas muito clássicas, roupas muito bem costuradas, bem cortadas. Você tem cuidado com o que você vai vestir. Você quer estar sempre muito bem arrumada. O cabelo, você adota, apesar da gente ter uma característica de um cabelo escorrido, hoje em dia que está muito na moda, né, mas você traz muito a característica ainda dos teus costumes antigos, né, para os cabelos. Música. Eu gosto muito de música, né, eu adoro música. Músicas atuais e músicas muito antigas. Eu me ligo nas músicas antigas, porque me remete realmente, né? E as músicas escocesas, porque eu sei que eu tive uma vida na Escócia. Então, as músicas escocesas, para mim, ali é como se eu tivesse... Quando eu fecho os olhos, eu estou na Escócia, né? Então, vendo tempos antigos. Então, é isso que você tem que fazer. Às vezes, escutando uma música que você tem predileção, você se remete ao passado. Às vezes, até pela vibração das cordas, você se remete ao passado. Filmes antigos, né? Ler livros, eu já falei, filmes antigos é fundamental para você entender que tipo de filme você gosta, que tipo de época, que tipo de país, né? Às vezes filmes árabes, às vezes filmes americanos, às vezes filme de índio, às vezes filme de época da Inglaterra, da Escócia, né? Da Irlanda. A Irlanda foi uma outra encarnação que eu tive maravilhosa, né? Penei pra caramba, né? Mas eu tô rindo porque foi uma encarnação desgraçada, né? Por isso que não é bom a gente ficar lembrando de vidas passadas, mas essa encarnação para mim foi feroz, entendeu? Então, porque logo depois dessa encarnação eu vim encarnar no Brasil, né? Mas morri lá toda furada. Então é isso aí. Saúde do corpo, você traz muitas doenças crônicas, você não sabe de onde, tudo bem que vem pela genética, mas é muito de coisas que não foram curadas em vidas passadas. Então você traz para essa vida atual e você começa a desenvolver, e aqui você consegue curar nessa vida atual, né? Então personalidade é uma coisa assim que você traz toda a característica da tua personalidade para essa vida atual, né? Se ela é boa ou ruim, olha, trata bem essa tua personalidade aí, começa a entender as outras pessoas, porque não é fácil a gente ter, às vezes, uma personalidade forte, e essa personalidade é muito diferente, você está numa família, e a tua maneira de se comportar é completamente diferente do resto dos teus irmãos. E muitas vezes você não aceita os irmãos, né? Você vê os irmãos, vê o pai, vê a mãe como pessoas estranhas, né? Então, o Espiritismo diz que a gente tem que aceitar, você está ali para se ajustar numa família. Muitas vezes você veio para ensinar uma família, né? Para mudar o comportamento dela, né? Mas você tem que entender eles também, né? E evoluir com eles. Então, nada
é por acaso, a gente não está aqui à toa, a gente está evoluindo, buscando realmente sempre se melhorar. E eu vou fazer para você, vou ler para você aqui alguma coisa muito boa de Glória, é uma escritora muito famosa que ela trabalha muito com vidas passadas. Então, paisagens, sons, cenas e situações, né? Você deixa as experiências atuais virem à tona, ações, cenas, imagens, sentimentos, tudo isso são coisas de vidas passadas que você pode trazer para essa vida atual, tá? Agora, como você se sente em relação a ver o sol nascer, ver o pôr do sol, um céu azul e límpido, uma lua cheia, contemplar as estrelas, dias cinzentos e nebulosos. Eu me lembro muito de uma encarnação que eu vivi na Inglaterra. Então, quando chove assim, parece que eu, volto para lá. Dias de nevoeiro, foi na Irlanda, né? Dia chuvoso, neve, dias ensolarados, dias com vento, tempo úmido e abafado, altas temperaturas, cidades, fazendas, países estrangeiros, andar a cavalo, voar, passear de carro, velejar ou nadar, estar na praia, caminhar na floresta, sentar-se debaixo de uma árvore, ouvir o ruído da queda d'água, sentir o cheiro de uma fogueira, estar na montanha, estar num lugar ou num local tranquilo, estar numa campina aberta, sentir o aroma das flores, tempestade com trovões e relâmpagos. Tudo isso remete às lembranças de vidas passadas. Então, que tipo de atmosfera você mais gosta? E por quê? Né? Você tem que se questionar. Você prefere ficar dentro de casa, fora de casa, na rua, ao ar livre? Por quê? Né? Por que isso acontece? Tem muita gente que adora ficar na rua, não gosta de ficar em casa. Qual dessas situações você mais aprecia? Existe alguma em particular que você mais gosta? Qual o seu lugar preferido nas férias? Como você se sente quando você está lá, naquele lugar? Quando você está de férias? Existe algum lugar, algum país que você tem anseio de conhecer? Porque você tem, assim, ama aquele país. Hinos, adoro o hino da Rússia, né? Que tipo de situação te faz feliz? Que tipo de situação faz se sentir mal e pouco à vontade? Por que fazem se sentir assim? Né? Especifique essas diversas situações e como você se sente passando por elas. Esses são sentimentos que vivenciou e que você agora passa a sentir o que é que essas sensações trazem para você. Recordar é viver, então é bom, né? Recordar uma vida passada, né? Então não tem mistério, né? A gente tem lá tudo registrado, está tudo armazenado, né? Ontem eu falei sobre a biblioteca de Alcione, naquele filme, naquele vídeo da Satya, a deusa pleiadiana, né? Então, é mais ou menos isso aí, minha gente, né? A gente tem que entender essa atual encarnação, né? Saber que a gente traz muitas qualidades e muitas qualidades, mas também muitas coisas que a gente traz para essa vida atual que não são boas, né? E a gente tem que aprimorar essa qualidade e os defeitos que nós trazemos, a gente tem que entender que mesmo as pessoas criticando o nosso comportamento, a gente vai se aperfeiçoando. Eu, por exemplo, quando uma pessoa me critica, eu vou lá e tento melhorar. Eu não aceito aquilo como se a pessoa está me atacando, esse negócio todo. Ataque vem, né? Mas a gente nem liga. Mas eu vejo ali como uma maneira que a pessoa está dizendo para mim, olha, tu tem que te ajustar nisso, tu tem que melhorar nisso, e etc. E é assim que eu faço.
né? E assim a gente vai vivendo, e assim a gente vai melhorando. Encarnação é aprimoramento para atingir a perfeição, para sair dessa esfera. Tá bom? Então assiste esse videozinho curto e deixa um like para mim, um comentário, que eu vou te dar um pedacinho do meu coração. Tá bom? Eu deixo para ti um pedaço do meu coração. Beijo, queridos. Fiquem bem. Beijo no coração.